Eu sou o Fábio e como é difícil fazer boas escolhas. Até mesmo porque boas escolhas não significam isenção de problemas. É sobre isso que reflito junto aos meus amigos de trabalho em meio a um período de pandemia. Uma conversa que eu tive com o John e pedindo os conselhos de ajuda e orientação, né, que a gente precisa sempre de um dos outros, porque sozinho a gente não dá conta de nada. E eu não sabia realmente o que fazer. No final da conversa, aí veio uma palavra que muito interessante. Essa que eu vou compartilhar com vocês. Está em Gênesis 13:10. Essa palavra tem como tema aqui: que não seja eu a escolher. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Todos os nossos momentos em nossas vidas são feitos de escolhas. A gente escolhe acordar, você podia ficar na cama, você escolhe o ônibus que vai pegar, a roupa que vai usar, o perfume, o videogame que vai escolher. Você escolhe várias coisas. Nossas vidas são feitas de escolhas. O caminho direito, o caminho errado. E muitas vezes, quando nós não conhecemos a Deus, as nossas escolhas estão baseadas naquilo que a gente acha que é melhor para nós mesmos. Então, muitas vezes, o relacionamento está baseado nas minhas escolhas. Muitas vezes, a empresa que eu quero trabalhar está baseado em minhas escolhas. Mas, o que vai acontecer, apesar de nossas escolhas, é sempre duas vontades. Duas vontades. Uma é a vontade de Deus ou a vontade do inimigo. Um homem, ele engana-se achando que ele determina o seu futuro, quando na verdade o nosso livre-arbítrio, qual Deus nos deu lá no Jardim do Éden, através da comunhão, para que nós fôssemos integrados na vontade de Deus, nós fomos feitos por Deus para que nós vivêssemos as coisas de Deus, para que nós na origem, vivenciássemos uma comunhão com Deus. No momento em que nós entregamos através de Adão e Eva, por conta do pecado, a autoridade foi dada a Satanás. Satanás, ele recebeu de nós aquilo que deveria ser nosso, o direito, entendeu? De determinar as coisas, porque esse mundo jaz no maligno. Então, por mais que vocês queiram, eu queira fazer as coisas direitas, acordar sorrindo, pode ser que um dia você acorde triste, por influências de quem? Do diabo. Porque ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Tragar como? Através das artimanhas de nos envolver em sentimentos que vão nos levar a tomar escolhas erradas. Então, por exemplo, muitas vezes a gente pensa assim comigo: eu vou estudar as pessoas do mundo, eu vou estudar, vou fazer isso, achando que o final daquilo vai levá-lo a um lugar conforme a mente dele pensou. Porém, talvez não. Talvez pode ser que um dia você se encontre com uma enfermidade, pode ser que você encontre com uma crise financeira, pode ser que você se encontre com várias circunstâncias e você fala assim pra você: não foi eu que escolhi isso, eu não escolhi isso, não é isso que eu queria, porém é isso que eu estou vivendo. E muitas vezes o que acontece? A gente atribui que isso como culpa de Deus. Nessa história, existia Abraão e Ló. Vocês sabem que Deus fez uma promessa para quem? Para Abraão. Qual era a promessa que Deus fez a Abraão? Abraão,
sai da tua terra e da tua parentela para uma terra na qual eu vou te mostrar. Abraão estava vivendo sua vida, fazendo suas escolhas pessoais. E Deus fez o quê? Viu Abraão e fez uma escolha para quem? Para quem Deus fez a escolha? Para Abraão. Na hora que Deus fez a escolha para Abraão, o que Abraão podia fazer? Dar ouvido e não dar ouvido àquilo. Porém, Abraão fez o quê? Ele deu ouvido. Isso na vida dele foi a mudança de águas, foi o divisor de águas, foi a mudança de paradigma, foi a mudança de atitude. E Abraão saiu de tudo aquilo que ele tinha, talvez uma vida confortável, talvez uma vida no meio dos seus parentes, no qual a gente está muito seguro quando estamos no meio dos parentes, né? Porque você sabe que vai ter alguém do seu lado, só você tem que se virar, tem que fazer o seu. Mas foi uma escolha. Deus fez uma escolha para Abraão. Não foi Abraão que muitas vezes escolheu, a não ser atender a escolha de Deus ou não. E quando Abraão atendeu a escolha de Deus, a vida dele foi transformada. Porém, junto com Abraão, Abraão levou um sobrinho, que era Ló. Esse sobrinho Ló, ele prosperou junto com Abraão. Nós entendemos que a bênção, ela vem sobre a nossa vida e ao mesmo tempo ela pode transbordar sobre a vida de outros. Se não fosse assim, a gente não ia conhecer o Evangelho. Porque a gente conhece o Evangelho por através de outras pessoas, do qual Deus abençoou, prosperou na vida dessas pessoas e a gente chegou. E Abraão, do mesmo modo, aconteceu. Deus foi próspero na vida de Abraão, cumprindo as promessas na vida de Abraão através de Abraão ter atendido à escolha de Deus. E em contrapartida, Ló, que estava próximo, estava sendo abençoado. Porém, chegou um momento que a terra, ela não absorve tanta bênção. O que acontece na vida? Jesus falou assim, ó, vou te enviar para que vocês sejam pescadores de homens. Que é a comissão, a grande comissão, ide por todos os campos, pelos 4 cantos da terra, pregai, curai. Agora já pensou se não viessem, os apóstolos ficassem só lá em Jerusalém? Nós não teríamos recebido essa palavra. Então, a escolha, eles atenderam. E por isso foram abençoados. E ao mesmo tempo ali, havia um momento que eles estavam, os pastores de Abraão e de Ló estavam brigando. Só que Abraão, ele falou assim com Ló, ó Ló, tô vendo que a gente já tem muita coisa e nossos bens estão, né, gerando conflito, né? Porque naquela época os bens eram relacionados a bens, tipo, ovelhas, né? Isso aí ele determinava. Então as coisas estavam meio confusas, porque o meu pastor estão brigando com o seu. E como que eu não quero entrar em atrito contigo, porque somos parentes, vamos fazer assim. Escolhe, Ló, escolhe o que você quer. Poxa vida, se eu falasse pra vocês agora, escolham o que vocês querem daqui. Aí talvez vocês vão lembrar, puxa, eu vou querer o computador. Puxa, eu vou querer, né? Tipo assim, vamos desmontar a loja aqui. Cada um pega. Todo mundo ia para as coisas de maior valor. Valor, né? Aos olhos. Certo? Se a gente chegar assim, vai no mercado, escolha, que nem lá tem no cara lá, qual, o Portioli lá. O cara fica correndo lá na van lá. Mulherada, junta lá. Aí depois tem que abrir mão. Se fosse conosco, o que nós faríamos, né? O que você pegaria? Se Deus falasse assim, pode pegar, escolhe aí o que você quer. Uau! O que nós faríamos? É muito complicado, porque Ló, ele escolheu, levantou os olhos e escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, que era um lugar lindo. Porém, Abraão falou assim, então, já que você escolheu, tudo bem, vai lá. E foi assim, Ló para a terra de Sodoma e Gomorra. E vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra, né? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Que era uma terra de prostituição. Podia ser uma terra linda aos olhos, um jardim lindo, porém, a presença de Deus não habitava naquele lugar, porque as pessoas que estavam ali, elas não adoravam ao Deus de Israel.
E o que aconteceu com Abraão? Ficou com o quê? Com o que sobrou. Uma coisa é fato. Deixa as pessoas fazerem as escolhas. Não se preocupem com o que deve escolher. Não se preocupem com coisas a qual devam fazer. A Bíblia é muito clara nisso. Jesus falava assim, ó: ide, mas não levai 2 túnicas. Entendeu? Digno é o operário do seu trabalho. Que a maior preocupação, até não sei se a palavra correta é essa, mas um dos ensinamentos de Jesus era falar: não se preocupem. Deus, Ele quer que nós não nos preocupemos, porque é Ele que toma as decisões, é Ele que faz as escolhas na nossa vida. Então, não escolha eu, não escolha você, escolha Deus. Gênesis 13:14 fala assim, ó: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Quem acha que ficou com a parte melhor? Aquele que escolheu ou aquele que deixou que Deus escolhesse para ele? A Bíblia é clara. Abraão, ele foi muito próspero. Ele foi bem sucedido porque ele não teve que fazer a escolha. A única escolha que ele fez foi escolher a escolha de Deus. E muitas vezes a gente vai ficar preocupado: Senhor, vou para a direita ou vou para a esquerda? E ora, e ora, e ora. E Deus somente quer que você escolha a escolha dele. Porque já está tudo definido. Mas Fábio, e o livre-arbítrio? Amados, a gente oferta esse livre-arbítrio, a gente deve ofertar o livre-arbítrio como algo precioso para nós, mas que nós damos a Deus, dando a Ele toda a confiança nele. Então, se meu livre-arbítrio ele define que para mim o melhor é ficar gastando tempo fazendo contas, gastando tempo ajuntando, gastando tempo me preocupando, meu livre-arbítrio me leva a isso. Que será? Vem uma segunda onda, uma terceira onda, uma crise econômica. Minha crise estará em ficar preocupado com isso. Porém, o que Deus nos chama é para que Ele escolha por nós. Mas Deus pode fazer escolhas boas e também escolhas difíceis. Por exemplo, uma escolha difícil. Você tem que ficar no meio da dificuldade. Deus fez o povo prosperar em Babilônia, uma terra na qual Deus falou: esse povo não me serve, porém eu vou fazer vocês prosperar. Todavia, aguenta firme, não desista, né? Tem até o louvor da Ludmilla Ferreira: aguenta firme, não desista, continue a lutar. Não vai para o lugar onde você acha que você vai ficar mais seguro, porque a segurança, nossa, ela está debaixo das asas de Deus. Ela não está com base no que você tem de dinheiro, nem com base no que você tem de conhecimento, nem com base no que você, numa empresa no qual você acredite que ela vai te dar segurança. A segurança está em você atender às escolhas de Deus. E eu, conversando com o John, falei: John, não sei o que eu faço. De repente Deus me falou assim, trouxe essa palavra. Eu falei: John, acabei de receber uma palavra da Bíblia aqui, que veio. E ali eu falei: poxa, qual escolha que eu vou fazer? Sodoma? Ou olhar para o céu e ver as estrelas? Eu vou olhar para o céu e ver as estrelas. Isso é muito importante. A gente está caminhando para o final de um ano, no qual a gente vem a fazer planos. Eu não faço mais planos de início de ano, né? Eu não gosto de fazer mais isso. Não faço, não sou pragmático, nem aquela coisa, vou fazer assim, mês tal, tal. Não, mas dia a dia eu quero que o Senhor faça as escolhas e que eu tenha atenção de ouvi-las e de executar conforme as mínimas coisas, até a orientação para como lidar com um momento difícil. Eu não preciso me preocupar, eu preciso me atentar a ouvir exatamente a voz de Deus me mostrando e nos mostrando não a minha escolha, mas a escolha que Ele escolheu para nós. A Bíblia fala lá também, em Mateus 26:39, para encerrar, a respeito de Jesus, Ele mesmo nos dando o exemplo, como Filho de Deus, vivenciou tudo aquilo que nós vivenciamos diariamente.
mas que de igual modo o Senhor Jesus Cristo podia escolher, mas que não foi ele a fazer a escolha. A escolha foi dada por Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele fez o quê? Ele fez isso aqui, ó. E indo um pouco, 26:39, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas que como tu queres. Não tem mais nada que dizer. O próprio Senhor Jesus, ele nos dá o exemplo. Que não seja do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. E é essa a escolha de escolher a vontade de Deus. Porque a gente já teve muitas experiências, eu acredito que cada um de vocês, tomando suas próprias escolhas. E quantas escolhas que nós tomamos que nós nos arrependemos, não? E aquelas que Deus escolhe para nós, por mais que sejam difíceis, pode crer, pode acreditar que melhor o final das coisas do que o início dela. Por isso que estão registradas na Bíblia a história de Abraão, a história de Isaac, Jacó, Davi, a história de homens que tinham possibilidade de tomarem suas decisões, mas que entregaram seu livre-arbítrio à vontade de Deus para que ele tomasse as escolhas para cada um deles. E no momento que eles ouviram essas escolhas, aquilo gerou neles um objetivo de fé. Porque a fé, ela não é só eu creio, a fé é obra. A fé é você crer e você colocar em prática aquilo que você crê. E não adianta a gente falar que eu creio, mas a gente vai precisar muitas vezes pedir: Jesus, me ajude, Espírito Santo, me ajude na minha pequena fé. Porque se eu observar, e se nós observarmos as escolhas, eu acredito que nenhum de nós gostaria de estar onde nós estamos agora, vivenciando as coisas que nós estamos. Mas nós estamos. Mas há em cada um uma certeza. É a certeza do que o melhor está por vir. Senão, a gente não ia acordar. Eu acredito que muitos já teriam desistido. Mas se nós não desistimos, é porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Porque há em nós a esperança, há em nós o desejo de não tomarmos mais as nossas decisões, mas escolhemos as escolhas do Senhor. Amém? Então, vamos orar?